Alegria, irmãos, estarmos reunidos na casa do Senhor para olharmos para esse tema. Eu acredito que Deus está nos chamando para esse trabalho. Antes, porém, gostaríamos de agradecer a todos que estão nessa tarde com a gente, na Quinta Igreja. Que Deus abençoe vocês, família, ministério. Toda a vida de vocês seja rica de Deus, tá bom? Vamos ler a palavra de Deus, como eu já disse antes, Atos 2, de 42 a 47, é um texto muito clássico da nossa igreja, das igrejas em geral, quando somos chamados ao trabalho, olhando para a igreja primitiva. Atos 2, 42 a 47 é assim. A palavra de Deus nos diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Essa é a igreja do começo, uma igreja que ela vai através dos tempos e que talvez também através dos tempos nós perdemos algumas características, né? Ali anotado, versículo 42, perseverando na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações, e assim o Senhor acrescentava dia a dia aqueles que iam sendo salvos, porque a igreja demonstrava realmente aquilo que o Senhor queria nas suas vidas. Então, nessa tarde, nós estamos aqui para ouvir uma palestra sobre pequenos grupos e estou muito motivado a assistir, muito convidado para assistir essa palestra. Então, que Deus nos abençoe e a gente, então, começa nesses 3 pontos básicos que nós, a Quinta Igreja, né, a igreja sempre tem que ter esse desejo, né, de enlarguecer as tendas, de fazer novos discípulos, como diz o texto. Mas aí a gente esbarrou em um monte de obstáculos, né? E obstáculos que a gente não conseguia transpor. E aí foi passando, mudando as pessoas, e a gente, então, meio que engavetou esse projeto. Ele está lá, está escrito, está em atas do presbitério, né, em documentos antigos que nós mandamos. Saímos, uma vez nós estivemos aqui, só para ilustrar bem isso, a gente estava preocupado com o crescimento do reino de Deus, e depois, não sei se o irmão Zé lembra, acho que não é do tempo, talvez, do irmão Stanley, nós saímos aqui depois da escola dominical, procurando um lugar aí para alugar, sabe, o desespero que a gente estava. Mas não conseguimos, não foi nesse tempo, né? E aí nós continuamos buscando, claro, mas devagar um pouco, mas buscando, sempre orando, né? E a igreja, eu repito de novo, a função da igreja tem que ser olhar para frente, fazer novos discípulos. Então a gente vai em busca dessa resposta de Deus. E aí, conversando no conselho, vem de novo o assunto, né? E daí, irmãos nos chacoalharam, né, para fazer esse projeto que há muito tempo estava engavetado, e nós, então, fomos orar. E nós já viemos, então, num processo. Os irmãos estão vendo que a gente está num processo, que não é de agora. Não vai surgir de repente, né? Nós vamos, então, partindo de um desejo antigo, uma busca e uma estratégia com parcerias, com orações, né? E Deus abrindo as portas para nós. E uma das coisas que eu vi, confesso aos irmãos, como ser humano que sou e pecador como qualquer um também, né? O medo, né? Faltou-nos coragem para abrir as portas, para enlarguecer as nossas tendas, né? Então, faltou essas coisas para nós. Claro que primeiro Deus, depois na terra, né? Ele quer usar os seus vasos. E agradeço pela parceria de muita gente que se coloca à disposição, né, do Senhor, para a gente estar
completando esse desejo antigo e diante de uma estratégia humana que nós pedimos para Deus que também Ele aprove, bate o martelo e que Ele nos olhe lá de cima para nós e diz, realmente isso é louvável, isso é bom. Que Deus nos abençoe, que seja uma tarde agradável junto com os irmãos na presença do Senhor. Oremos. Obrigado, Deus, por esse momento ímpar, momento histórico na vida da história da igreja mesmo, porque nós, ó Pai, pensamos no Teu reino, pensamos em alcançar novas pessoas através de uma estratégia, Deus. Obrigado, Deus, por esse momento. Abençoe a cada irmão que adentrou aqui esse templo nessa tarde, irmãos em Cristo, irmãos que pensam em crescer espiritualmente para fortalecer outras almas, Senhor, que precisam do Senhor. Te agradecemos, te louvamos nessa tarde. Abençoa-nos, ó Deus, oramos em nome de Jesus. Amém. Boa tarde. Obrigado, pastor Bento, pelas palavras. A todos que estão aqui, pedir desculpa porque a gente começou alguns minutos atrasados, mas a gente vai adiantar um pouco para não tomar muito tempo de vocês, que certamente é precioso. Obrigado mesmo por estarem aqui, estamos bastante felizes. O pastor Bento falou desse desejo, da busca e da estratégia. Nós fazemos parte do conselho e nós apresentamos no conselho uma estratégia, uma maneira de a gente alargar nossas tendas. Um pouco diferente daquilo que a gente tem visto aqui em Campo Grande. Tivemos umas 3 reuniões no conselho, outra reunião informal, apresentamos ao irmão Silvio Irã a ideia, e aí fomos atrás de algumas pessoas para mostrar essa ideia. Então, essa estratégia, ela passa por esse trabalho de pequenos grupos, alguns chamam grupos familiares, núcleos familiares, o nome que for. Mas eu vou mostrar mais ou menos aqui de maneira rápida, porque a palestra maior vai ser com o reverendo Edelson. Tá? Então, qual que é o objetivo base dessa ideia de trabalho em grupos familiares? O objetivo é esse aqui, ó, né? Fazer uma comunidade, estruturar uma comunidade, né? Alcançado, obviamente, por aqueles de Jesus, mas aquela ideia ali de comunidade não é à toa, não. Eu sou fruto de um trabalho da CPV, Comunidade Presbiteriana de Viçosa. Se chama comunidade porque a ideia de relacionamento, de caminhar junto, de dividir o pão, de dividir os problemas também, somar as bênçãos, era muito próximo. Então, é comunidade mesmo, né? Uma comunidade. Então, cuidar das pessoas. Eu não sei com quem eu conversei durante uma semana dessas, eu não lembro quem, que me falou assim, é bom a gente nem saber dos problemas dos outros, porque a partir do momento que você conhece o problema dele, mais ou menos você se torna aí um pouco responsável, não é? Então, é bom não saber. Alguém me falou isso, eu não lembro quem, mas a ideia da comunidade é saber do problema e participar da solução. Não tem que correr, não. É através do Espírito Santo mesmo. Eu acho que essa semana, Cíntia me corrige aí, tivemos uma visita de uma irmã lá de Chapadão do Sul. Nós a conhecemos mais ou menos há 15 anos. Foi numa comunidade presbiteriana de Viçosa que nós conhecemos. Os laços são tão fortes que até hoje permanecem. E a Cíntia lembrou isso, a gente tomando café com essa irmã lá de Chapadão do Sul. Tá? E os relacionamentos são interativos e saudáveis. A ideia é que seja saudável, né? Agora, que ele é muito interativo, isso né? Curando, conversando, caminhando. Eu não sei se aqui tem uma expressão, lá em Minas Gerais eu aprendi uma expressão que dizia assim, você conhece uma pessoa, eu acho que eu conversei contigo, não foi, irmã? A gente conhece uma pessoa quando come 1 quilo de sal com ela. Não é comer 1 quilo de sal de vez, mas é ao longo de muitas refeições, né? Caminhada. E de forma acolhedora. Quando nós chegamos aqui em Campo Grande, como quase todo mundo que não é de Campo Grande e de qualquer outra cidade, o que a gente mais busca é ser acolhido, né? A Quinta Igreja nos acolheu, foi na nossa casa. Eu lembro que quando eu cheguei aqui, eu estava hospedado na casa de um amigo, no outro lado da cidade, o pastor Bento nunca tinha me visto, ele, a esposa, eu não lembro se o Vinícius já era casado nessa época, estava também junto, né? E eles, você vai para onde? Não, eu tô hospedado, não sei aonde, eu não lembro agora onde que eu estava, era um lugar bem longe. Ele, nós vamos levar você até lá. Eu falei, não, mas não precisa disso não, eu pego um táxi, alguma coisa. Não, você veio à nossa igreja, você é nosso irmão na fé, está chegando aqui em Campo Grande, nós vamos levar você. E eu não morava ainda em Campo Grande, entre outras muitas coisas. Eu tenho um problema crônico dos rins, eu tenho muito cálculo renal,
E eu tive várias crises aqui em Campo Grande, porque bebo pouca água, uma série de coisas. E os irmãos levavam quebra-pedra, como é o nome daquela outra, uma outra planta aí para curar, levavam chá para nós, né? Em casa. Eu dizia assim: esse povo mal nos conhece, eu já estou com um problema de saúde, mas os irmãos estão cuidando de mim, né? Acolhendo, entre outras muitas coisas. Tá? Agora, voltando aqui, desculpa, esse é o objetivo básico, mas como é que nós vamos fazer isso, né? Agora é o como. Como? Esse como não é uma caixa fechada, não é uma estrutura fechada. O pastor Edelson vai falar daqui a pouco, existem várias formas de grupos familiares e até os nomes mudam, né? Alguns chamam grupos familiares, outros chamam pequenos grupos. Lá na CPV, em Viçosa, nós chamávamos núcleos familiares. E tinha uma estrutura, tinha um ideal, existem várias formas. Que forma vai ser? Aquela que o Senhor Deus, através do Espírito Santo, nos falar na realidade de Campo Grande. Mas tem uns princípios básicos, é mais ou menos isso aqui, ó. Em múltiplas atividades, aí a gente toma café, a gente caminha, a gente conversa, a gente chora junto, a gente liga um para o outro de madrugada, a gente sofre e vive. Então, essas múltiplas atividades aí, se há negócios, lá na igreja, muitos negócios saíram na CPV, de parceria entre os irmãos que tinham ideias e caminhavam. Então, é assim, são múltiplas atividades. Quem gosta de café, toma café. Quem gosta de caminhar, né, caminha e conta as experiências e a gente vai. Né? Aprender a ouvir. Eu tenho uma amiga que é professora da universidade, ela fala que tem muito curso de oratória. Vocês já ouviram algum curso de escutatória? Já ouviram alguma propaganda? Curso de escutatória. Eu vi um no LinkedIn. Eu fiquei admirado. Eu vi um ao longo desse... Curso de oratória tem muito. Agora, de escutar, né? Escutar tem pouco, né? Então, eu ouvi e percebi aí os problemas. De novo, quando a gente vê os problemas familiares, a gente... Não só os problemas familiares, os que estão aí, né? A gente faz parte da solução. Não é se esconder dele, não. É ser irmão mesmo na caminhada, né? E, é claro, tudo isso pela orientação do Espírito Santo. O Espírito fala. Eu tenho conversado com algumas pessoas, parece que tem algumas igrejas que a trindade é de 2 pessoas. A trindade é de 3 pessoas. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Parece que o Espírito Santo, em alguns momentos, é um desconhecido, né? E Jesus fala, a Bíblia fala do Espírito Santo. Então, tem gente que vive uma trindade de 2, mas é uma trindade, são 3. E o Espírito Santo vai conduzindo tudo isso aí. Ele nos orienta. Por final, onde? Né? Então, como, onde? Onde? Primeiro em casa, o que é muito difícil, né? Porque é em casa que a gente se revela, né? É em casa que a gente briga com a esposa, como eu faço eventualmente. É em casa que a gente briga com os filhos. A gente se revela, a esposa se revela, o filho se revela, todo mundo se revela. É em casa, né, o grande desafio, né? Então, as nossas imperfeições, as nossas falhas são percebidas lá na casa. E eu acho que foi a Liliane que me falou, numa reunião que a gente teve na casa dela, num café. Eu estava contando a história, ela falou assim: seu filho faz isso não é porque você fala, mas é porque ele vê você fazendo. Foi isso, Liliane? Alguma coisa parecida, né? Então, é em casa, é o grande desafio. O erro está ali, a falha está ali, e o exemplo também está ali. É de pai, filho, esposa, irmãos, está ali, começa ali. E depois, né, nos relacionamentos com os irmãos. A ideia desse núcleo, desse grupo, desse pequeno grupo, é primeiro estreitar os relacionamentos em casa e com os irmãos. Então, primeiro a gente vai se cuidando, primeiro a gente vai se conhecendo, vai mostrando seus dons e talentos, começa ali. E depois? Depois é no ambiente de trabalho. Para quem está trabalhando, quem não é aposentado, a maior parte do tempo é no trabalho. No mínimo é 8 horas, 10 horas lá. Então, lá também é difícil, porque lá no trabalho a gente se revela, ou não, né? Tem uma brincadeira que tem uns crentes, agente secreto, né? O cara trabalha com ele vários anos, não sabe que o cara é crente, né? Não precisa colocar uma placa, mas precisa mostrar as marcas de Jesus, né? E, por fim, o terceiro, nas amizades também com não cristão, apresentando com clareza a nossa vivência com Cristo. Tem uma expressão que a gente usava na CPV. Quando a gente queria alcançar uma pessoa, a gente chamava ele de oikos. Eu não sei bem o que significa essa palavra. Quem entende grego deve ser o pastor Bento e o pastor Edelson. Mas é o nosso alvo. Por exemplo, eu queria compartilhar com vocês. Eu estou pedindo a Deus e estou trabalhando e tentando alcançar um ateu. É um amigo nosso. E eu tenho falado com ele, eu tenho conversado, tem sido difícil. Ele tem jogado na minha cara os erros históricos da igreja, os erros da igreja aqui em Campo Grande, e aí eu mostro para ele que são homens, e o debate vai.
Esses dias eu dei um livro para ele ler, Freud e C.S. Lewis, um debate entre um cristão e um não cristão. Ele gostou muito do livro. Bom, ele saiu de férias. Aí eu pensei que ele ia esquecer. Todos os dias ele tem me mandado mensagem. Eu falei, Senhor, alguma coisa está acontecendo. Ele é ateu, ele se diz ateu. Quando nós, o André o conhece, quando nós nos reunimos em alguma situação onde há orações, ele simplesmente, eu não acredito nisso, eu vou me afastar, e ele fica de longe. Ele fica de longe. Mas educadamente, ele fala, eu não quero isso, eu não acredito nisso, ele sai e fica de longe. Mas todos os dias ele tem me mandado mensagem, pela manhã, à noite, compartilhado alguma coisa, ele está de férias. Eu falo, Senhor, tu está trabalhando no coração desse moço, como é que eu vou conseguir falar de Jesus para ele? Eu estou começando a entender a estratégia de como chegar nele, mas ele está dando abertura, e é ateu declarado. Né? Bom, por fim, quando? Eu ia colocar nesse slide ontem, o quando eu ia colocar ontem, mas eu falei, não, Senhor, eu não vou colocar ontem, não. Quando? É quando o Espírito Santo está nos falar o coração, falar o coração daquelas pessoas que a gente tem conversado. Né? Mas tem um problema, e é um problema real, esse problema aqui, ó, né? É um problema real. Ele está presente, ele está matando gente. Essa semana eu recebi de alguém que está fazendo trabalhos durante esse momento de pandemia, chama assim, A Igreja e as Pandemias na História. Ou a gente acha que só foi Covid que houve na história? Peste negra, gripe espanhola e não sei mais quanto. Começa problemas antes de Cristo até depois de Cristo. São vários. Os irmãos que quiserem, depois eu posso mandar. E sempre a igreja se posicionou. E ela está se posicionando agora, na pandemia. Agora, como que nós vamos fazer isso? Pela orientação do Espírito Santo, com todo cuidado. Não estamos com máscara aqui, com álcool, com o que for. Mas isso não pode ser e não deve ser desculpa para a gente não trabalhar. Vamos buscar um jeito na orientação do Espírito Santo. Outro texto que me mandaram é o que está acontecendo, casos de depressão, de ansiedade, separação. As pessoas muito próximas, e aí nós vamos ficar, não, mas tem pandemia, nós vamos ficar assim? Não, nós temos a resposta que é Cristo. Como? É com o Espírito Santo. Agora, a pandemia não pode e não será uma desculpa para a gente viver e levar Jesus. O Espírito Santo vai nos dar formas criativas de fazê-lo. Quais eu realmente agora não sei. Tem um caminho aí, mas a gente vai construir também com a orientação do Espírito Santo. Tá? Por fim, eu quero dizer que tudo isso, essa ideia de grupos, de pequenos grupos, é relacional. É muito relacional. Eu sei, a vida é muito complicada, a gente passa a semana toda, se encontra no domingo e vai para casa. E a gente não se vê durante a semana. A gente não se fala, não sabe dos problemas. Eu digo para o pastor Bento, eu dou graças a Deus pelo Senhor, porque eu sou naquela motinha, vai na chuva, vai no sol, vai no verão, vai no calor, vai no frio, visitar. Porque quando a gente visita, tudo bem que, de novo, a pandemia está aí, mas a gente descobre. E a gente descobriu, numa série de visitas que esse conselho fez nas casas, coisas que jamais a gente ia descobrir se a gente não estivesse lá. Estou mentindo, pastor Bento? Estou mentindo, irmão Zé? A gente ia nas casas, eu dizia assim, vamos nas casas, porque lá é que a gente vai saber o que está acontecendo, por que o irmão não está vindo, qual é o problema. E a gente descobriu algumas coisas que ficamos pasmos, mas foi indo, foi vendo, não só ficar aqui na igreja. Tá? Então é relacional. E é relacional com todos. É muito relacional. As pessoas têm que ver Cristo em nós. A despeito das nossas falhas, dos nossos problemas, das nossas fragilidades, e porque nós temos. E nos grupos elas são reveladas. Ou é um grupamento de santos, salvos em Cristo, mas sendo aprimorados. Né? Silvran, na pregação dele, ele fala como é que é, Silvran? Sendo trabalhados, vasos de barro, mas salvos, mas com falhas. Né? Não tem ninguém perfeito, mas é se relacionando com todos. Né? E, por fim, isso aqui, ele é muito familiar. Ele é muito familiar. E é a base de tudo, e eu não preciso falar sobre isso para vocês. Então, é relacional, é familiar. Tá? Eu vou passar a palavra agora para o pastor Edelso, o reverendo Edelso. Ele vai fazer a apresentação. Só queria dizer que o reverendo Edelso é um amigo nosso de 35 anos. Nós nos conhecíamos ainda quando ele era muito feio e eu era muito bonito, quando a gente era jovem.
era uma diferença marcante, não era? Não pode mentir, pastor, nós éramos dois feios, né? E a gente era guri na igreja presbiteriana de Bibiribe, lá em Recife, faz muito tempo, né? E a gente se conhece há muito tempo e só falando pessoalmente com alguns, como o Espírito Santo me falou de encontrar o Edelson. Mais próximo eu vou dizer para vocês, como eu não tenho absolutamente nenhuma dúvida que foi o Espírito Santo que nos fez encontrar depois de 5 anos. Pastor Edelson, com a palavra. Paz e graça, queridos. Eu sou o pastor Edelson. Estou aqui nessa parceria e nesse sonho, dando continuidade àquilo que o presbítero Stanley falou, e a base da nossa vida e do nosso ministério. Pode passar? A base da nossa vida e a base do nosso ministério é cristocêntrica. É Cristo que é o centro da nossa vida e Cristo é o centro das Escrituras. É nas Escrituras que nós encontramos duas verdades. É nas Escrituras que nós podemos resumi-la olhando para a cruz, que toda a Escritura, ela trata da salvação pela graça. E o seu tema central é a justificação pela fé. Então, a vida do cristão, ela está pautada na justificação pela fé, que está na centralidade da cruz, e a salvação pela graça no seu todo, que tem a centralidade da cruz, e a cruz sem o Senhor Jesus, porque Ele já ressuscitou e está no meio de nós, nesse momento, recebendo toda a honra, toda a glória, pelo que é, pelo que fez, pelo que fará, e porque um dia voltará para estabelecer o seu reino aqui na terra. Enquanto isso não acontece, nós iremos nos desgastar pelo seu reino. E Jesus é o centro da Bíblia, foi isso que nós acabamos de dizer. Eu quero trazer para vocês alguns pontos que eu julgo importantes para a vida cristã. Então, como o nosso tema é pequenos grupos familiares, o núcleo de estudo bíblico, nós temos 3 realidades a tratar hoje. O nosso ministério, a nossa vocação, o ministério de outros líderes dentro de sua vocação. E onde na Bíblia nós encontramos algo semelhante, porque a nossa base é as Escrituras. Então, nós temos ali, na apresentação, conversão, família, ministério. Está relacionado à minha vida. A minha vida cristã começou aos 21 anos. Alguém foi lá na minha casa e me levou a um acampamento. E lá eu me converti. Voltando do acampamento, tinha uma igreja reunida em pequenos grupos. Em pequeno grupo. Ainda era um pequeno grupo. Eu só vim me lembrar disso
quando eu comecei a estudar a respeito de pequenos grupos. Eu não tinha falado nem isso para a Stanley ainda, nem para ninguém. Que a igreja começou com um ministério de pequeno grupo. Um pastor de Recife, que fazia parte de um grupo de 6 pastores, resolveu abrir a sala de sua casa para começar um pequeno grupo. E ele começou o ministério de acampamento, um modelo diferente, né? E ele fez, já pelo 2º ano, 4 acampamentos para pregar o evangelho, um acampamento evangelístico, no mês de janeiro. E eu fui do grupo do último acampamento, da última semana. E eu cheguei lá no dia 23 de janeiro de 1985. E no dia 25 de janeiro, 2 dias depois, eu estava lá quebrantado aos pés de Jesus, pela pregação que me foi apresentada e aplicada pelo Espírito Santo. No sábado nós voltamos do acampamento pela manhã e no domingo eu estava em uma igreja, pequeno grupo. E lá o pastor estava dando outra instrução a respeito da salvação. E Deus foi bondoso comigo. Eu imagino, não é? O que é a predestinação? Até os arminianos acreditam nisso, que é Deus que chama e que é Deus que salva. E Deus me chamou para o ministério, me deu uma voz possível de ser ouvida, me deu uma esposa maravilhosa e nos deu 6 filhos. E eu queria que a Luciana pudesse se apresentar agora e falar um pouco, assim, ela tem, eu não sei se o reverendo Stanley geralmente dá 5 minutos, mas talvez você tenha só 2. Eu queria que você ficasse de pé, viesse aqui. Essa foi a mulher que Deus me deu para caminharmos juntos no ministério, na família e na vocação. Boa tarde, irmãos. Meu nome é Luciana e também nesse mesmo período tinha me convertido e nos conhecemos na igreja e começamos também um trabalho numa escola, buscando evangelizar aqueles jovens que a gente já via naquela época, gente envolvida com drogas, com tantas coisas, com álcool, e nós começamos a nos encontrar ali naquela escola para, de forma assim, descontraída, convidar aqueles jovens que a gente conhecia, que estudavam ali, e nos intervalos a gente fazia naquele período encontros que são de forma informal, né? de modo informal, não desse modo que a gente pretende hoje fazer de forma organizada e totalmente amarrada, né? Mas a gente fazia sem saber, porque fervia no nosso coração já naquele período, quando a gente se converteu, de compartilhar nossa fé com as pessoas, que queria ver pessoas transformadas. E eu acho que isso continua até hoje, né? Porque foi assim que Cristo fez conosco, nos convidou, nos salvou e nos delegou que a gente pudesse compartilhar nossa fé e nossa vida também. E é isso que a gente ainda hoje, essa chama arde no nosso coração e a gente está envolvido nesse ministério, nesse projeto novo. A gente está querendo participar, sabendo que é assim, da vontade de Deus, que Deus tem movido pessoas a terem essa visão, a continuar esse ministério, a ver pessoas que ainda não foram alcançadas ou que foram... que estão fora, que desviaram, Então, esse ministério é um ministério muito importante para a igreja, para o crescimento da igreja, para a comunhão, como já foi dito. E a gente está aqui disposto também, querendo, junto com os irmãos, se for da vontade de Deus, mergulhar nesse trabalho. Que Deus nos abençoe e obrigado.
Nós ainda iremos falar a respeito do ministério, não é? A gente tem um ministério que nós desenvolvemos, eu, minha esposa, nós temos algumas imagens, algumas fotos que nós podemos colocá-las para a nossa edificação. Eu não tinha planejado para minha família, meu ministério, que é o ministério do Senhor, aquilo que Deus fez com minha família. Deus pegou aqueles pequenos meninos ali, ainda tão pequenos, que eu me emociono muito, e os transformou cada um deles num entregador de folhetos. Naqueles que acreditavam no Evangelho de Jesus. Isso não significa que os filhos vão ser sempre do jeito que eles foram, não é? Mas eu fico muito emocionado. Essa foto aí, essa primeira, foi um convite que eu recebi para emancipar uma igreja de 35 anos, que era uma congregação, e não conseguia desenvolver e se tornar igreja, porque os obreiros que iam para ela eram muito ocupados, trabalhavam, tinham um horário muito extenso de trabalho, e não tinha uma estratégia também de evangelismo para o bairro. E nós fazíamos culto naquela rua ali, nós botávamos os bancos da igreja na rua, pegávamos as cadeiras dos bares lá, alugávamos um palanque, fazíamos um culto e a nossa cantata de Natal foi na rua. Então, quando eu vi Deus fazendo uma obra ali, eu estava vendo que Deus estava fazendo de forma diferente na nossa vida. Nós temos revitalizado alguns campos no interior e plantado algumas igrejas no interior. Com a ajuda, é claro, de uma igreja, de um conselho, de um pastor, que ninguém faz nada sem o apoio da igreja do Senhor. Mas na frente, nós vamos encontrar o quarto momento, nós promovemos um encontro da família. É aquela quarta foto, que o Esdras já está um pouquinho maior ali, que é o nosso de 16 anos hoje. Lá em cima, no lado direito, nós já temos agora a família consagrada, não é? Já temos ali um filho casado, já temos um bebê, e já temos um filho saindo da casa. E a última foto é essa aqui que tem parabéns ali. Naquele parabéns, nós já não temos conosco a Júlia, que está do lado do Atos, aquele no corpo mais atlético assim, né? Eu estou de um lado e o Atos está do outro. O Atos é o meu segundo filho. Então a Júlia casou e nós ficamos hoje, eu, Luciana e os 4. Então nós estamos orando a Deus. Dá para passar mais um pouco agora? E nós estamos orando a Deus porque Deus tem nos chamado para os campos missionários, para a plantação de igreja, para a revitalização de campo. E Deus sempre está mudando o nosso ministério. E eu tenho como inspiração ou referência homens de Deus como o pastor Hernandes, que é muito amigo da nossa família, e que o reverendo tem um modelo evangelístico, também um tanto doutrinário, mas especificamente ele é um grande evangelista. Para mim, é um dos maiores evangelistas que eu conheci, e eu estimo muito, e louvo a Deus porque ele aceitou tirar uma foto conosco, não é? É um privilégio muito grande. E a gente tem a segunda foto com o reverendo Augustus
Nicodemos. Os meninos aí estão também muito felizes, porque o reverendo Augusto está chegando aí antes do reverendo Hernandes. O Esdras está bem pequenininho, ele é o ponto de referência de tamanho, não é? E assim, o reverendo Augusto, por quê? Porque ele é um homem da doutrina, ele é um homem da pregação expositiva, ele é um homem da seriedade do púlpito e das vidas, um homem que deu a sua vida pelas vidas, a vida toda. E tanto ele quanto o reverendo Hernandes, pela graça de Deus, não tem grandes arranhões em sua vida. E isso os credenciam a ter esse ministério tão próspero. E eu tenho uma alegria muito grande de poder ter conhecido homens como esse e ler seus livros, caminhar com eles de alguma forma e ver que eu também posso fazer isso. E que você também pode fazer isso. Porque nós temos referência. Se funciona com eles, funcionará conosco. Então essa é a nossa alegria de poder ver esse campo, ver esse ministério. Pode passar, meu irmão. E a gente pensa no novo campo. Eu e minha esposa, nós oramos. Faz 2 anos que nós estamos orando, que nós acreditamos que está terminando o nosso tempo lá na cidade do Recife. E nós tivemos alguns convites, não oficiais, mas convites que indicam que Deus está nos chamando para fora do nosso Pernambuco, do nosso local de convivência e ministério. Então nós tivemos mais 2 oportunidades para conhecer novos campos. E eu espero em Deus que seja a vontade dele, que o campo que Deus está nos mostrando hoje é o campo de Campo Grande, que é Mato Grosso do Sul. E uma das coisas que me dá mais segurança nisso é a minha esposa, ela sentir mais desejo e vontade de, acompanhando o meu ministério, que é também dela, e eu acompanhando o ministério dela, que também é meu, ela entendendo que Deus tem demonstrado mais que Ele está nos chamando para esse ministério aqui. E também, depois da minha esposa, o presbítero Stanley, o nosso irmão Silvio, o pastor Bento, que quero saudá-lo em nome de Jesus pela sua visão, acolhimento e disponibilidade. E por vocês que foram trazidos pelo Senhor de alguma forma para esse desafio, para essa oportunidade que Ele nos está dando de nos desgastarmos para o seu reino. Então a gente tem aí, pode passar, tem aí a nossa perspectiva de um novo campo, onde nós iremos nos dispor a somar com a igreja do Senhor. Então nós temos uma igreja em pequenos grupos, chamadas de núcleos familiares, grupo familiar. Nós hoje, agora, quero falar do ministério que estou desenvolvendo, nós temos um ministério de grupos familiares na nossa igreja. Quer dizer, a pandemia foi tão severa em Recife, Pernambuco todo, e as pessoas ficaram tão perturbadas, que uma liderança de mulheres da igreja pediram para mim não fazer visita aos irmãos, porque uns tinham problema cardíaco, outros tinham problema de outras ordens, e alguns idosos.
e outros assustados, a gente deu uma parada na assistência às famílias. A igreja também deu uma diminuída e nós estamos usando o nosso Facebook, que tem 3.800 assinaturas. Uma igreja pequena, mas que tem 3.800 ouvintes. Não significa que eu tenho mais de 10 pessoas no público quando prego, não é? Mas a gente tem um lugar, uma plataforma, um púlpito ainda para pregar. Nós temos reunido a igreja nas quartas e nos domingos. Diminuímos as reuniões e aquela residência ali é a residência de uma irmã da igreja, muito acolhedora, com a visão de grupos familiares. Não tem esse modelo específico de pequeno grupo, como nós estamos conversando nesse último momento aqui. Ele é mais informal. Ele não tem aquele planejamento que talvez ele deveria até ter. Mas depois a gente vai falar nesse ponto. Então a experiência tem sido maravilhosa, porque ali a gente toma um café depois, toma um chá, e às vezes uma irmã vem lá com uma bolacha, uma manteiga, diz, olha, não olhe não, viu, é o que eu tenho para servir aqui, vocês querem, a gente queremos, come a bolacha da irmã, todinha. Para repor, sabe que creme não bebe, não fuma, mas come muito, né? Então a gente se confraterniza com o que tiver, ou a gente leva um lanche, leva um bolo, leva um refrigerante, e a gente soma lá. A nossa igreja hoje é uma igreja festiva. A gente, todo mês tem a nossa ceia, e todo final de culto a gente tem um chá, um café, uma Coca-Cola, um bolo. Os irmãos vão trazendo e a gente se confraterniza depois do culto. Mas, como eu falei, com essa pandemia, as coisas ficaram um pouco difíceis. Mas vamos caminhar, vamos para frente aí. Então, eu passei a buscar entender esse modelo de pequenos grupos, porque apareceu aí um ministério, um movimento chamado G12, e entrou pelas igrejas e rachou e dividiu, e os líderes começaram a se tornar os pastores dos grupos, e que de certa forma são pastoreáveis uns aos outros, né? E eles começaram a realizar ceia, batismo, tudo nas reuniões, e entraram dentro da nossa igreja. Eu resolvi estudar um pouco sobre isso, mas conversando com o presbítero Stanley, ele me apresentou algo mais consistente e eu resolvi estudar mais um pouco. Então nós chegamos a pesquisar mais sobre isso, fazer algumas leituras, ver vídeos e procurar na igreja presbiteriana a respeito de pequenos grupos, e encontrei a igreja presbiteriana de Santa Amaro, do reverendo Leandro Lima e Sérgio Lima, são dois irmãos. Me fez lembrar John Wesley e Carlos Wesley, que um era um evangelista de praças e públicos fora, e o outro era um evangelista e doutrinador dentro da igreja. Então, a semelhança, eu fiquei vendo aqueles dois irmãos, e eles me falaram, e eu vi a estratégia deles, e a igreja dele se reúne em 16 pequenos grupos. Também tive o privilégio de conhecer a Chácara Primavera, do pastor Ricardo Agreste, obrigado. E ele foi para os Estados Unidos fazer o mestrado dele. Ele voltou com essa visão de um ministério em pequenos grupos, plantou uma igreja e dela nasceu os pequenos grupos. São modelos que vocês percebem que são diferentes. O da igreja de Santa Amaro era uma igreja que se dividiu em pequenos grupos. A igreja do reverendo da Chácara da Primavera, o Ricardo Agreste, plantou um trabalho e ele se dividiu depois em pequenos grupos. Começou um pequeno grupo,
foram se alastrando em vários grupos e depois deu uma igreja. E hoje é uma igreja em pequenos grupos. Então nós temos modelos dos mais diferentes, mas olhando para um alvo só. E nós tivemos uma videoconferência com o pastor Bento, presbítero Estano, o pastor Edgar e o Silvio Irã. Nós conversamos, sem nos conhecermos assim, e nos tornamos muito amigos, e foi muito conectado aquilo que Deus proporcionou a todos nós, e nós compramos a ideia juntos. E o Edgar, que é um presbítero da igreja fora desse estado, trouxe um modelo maravilhoso de pequenos grupos, e como começou com o presbítero Stanley, que eu acho que quem mais tem autoridade aqui em falar em pequenos grupos, e começou um trabalho e cresceu, e ele pode depois falar melhor sobre isso, e vai ter tempo, vamos ter muito tempo daqui para frente em falarmos a esse respeito. Então nós estamos juntos, isso foi muito importante, eu fiquei muito envolvido psicologicamente, emocionalmente, espiritualmente, entendendo, não é? E eu disse assim ao presbítero Estano, depois pelo telefone, vamos ganhar Mato Grosso para Jesus. Vamos fazer de Mato Grosso do Sul uma terra que diz aqui quem reina é o Senhor. Um sonho, né, de um homem de Deus que ama a obra de Deus. Deus poderá fazer em todo o Mato Grosso, poderá fazer de uma forma local e poderá fazer comigo ou semigo, né? Se eu estiver aqui ou se eu não estiver aqui com vocês. Porque Deus é Deus, e quando Ele movimenta o Espírito dEle, algo acontece, vidas são transformadas e o seu reino é alcançado. Vamos caminhando ainda para uma conversa. Tive várias conversas com o pastor Bento, com o presbítero Stanley, agora separadamente, ao longo de uns 2 meses, começamos a amadurecer a nossa ideia com o presbítero Edgar, que é da CPV de Viçosa, de Minas Gerais, como eu falei, e com o Ricardo Augusto foi a minha última conversa, da Chácara Primavera. Ele é o coordenador de pequenos grupos do Ministério da Chácara da Primavera, que hoje tem aproximadamente 96 pequenos grupos. E ele me orientou muito a respeito do Ministério de Crescimento da Igreja, falou que está conectado no Brasil todo, que tem igreja plantada no Brasil inteiro, mas durante essa pandemia eles deixaram todas as igrejas a se administrarem sozinhas, porque elas também já tinham crescido, e eles estão online com o seu grupo, e eles estão pastoreando somente o grupo Chácara Primavera, mas que está aberto ao diálogo, à conversa. Eu tentei passar uma semana lá com eles, eu e minha esposa, para vivenciarmos mais esse ministério. Eles falaram que nesse momento estava difícil, nós estamos percebendo que até para trabalhar está difícil, né? Até para pegar o nosso carro e sair qualquer hora está difícil. As pessoas não só mandam no nosso carro, mas mandam na nossa vida, as nossas autoridades, mandam no nosso direito, mandam a gente ficar em casa, e nesses dias ainda vão dizer, fiquem calados. Fiquem em casa e fiquem calados. Então, é um momento difícil, mas o reino de Deus está vivo. O Senhor Jesus reina no meio do seu povo. O reino dele não é deste mundo. O reino dele é um reino eterno que ele estabeleceu entre nós, e nós não vamos parar de fazer a sua obra, porque as epidemias, as pandemias e as dificuldades da vida irão aparecer, que de todas elas, a mais difícil é a perseguição. E graças a Deus que no nosso país nós não estamos sendo perseguidos, né? Nós estamos sendo restringidos junto com toda a população, e temos uma proposta, sim, para a nossa sociedade, para a nossa população,
e muito mais no resgate dos eleitos do Senhor e na edificação dos feridos e caídos. Podemos continuar? Então, nós temos aqui agora Obrigado. Então, o reverendo Sávio é da nossa época. O reverendo Sávio subia as escadarias da igreja de Beberibe quando eu falo assim, fica difícil na mente de vocês, deixa eu traduzir melhor. A minha esposa fazia parte de uma igreja num bairro chamado Beberibe. E o reverendo Sávio não era nem seminarista ainda. Ele subia a escadaria com mais 2 amigos. Naquela época, a mocidade da igreja funcionava de intercâmbios, de acampamento, era outra era, não tinha a internet, não tinha muita coisa para se comunicar, então as pessoas se comunicavam se ajuntando, e tinha muito acampamento, e tinha intercâmbio entre as igrejas, tinha muita coisa, vocês que são mais antigos do que eu, sabem disso, não é? Então, assim, eu sei que sou mais antigo do que praticamente todos vocês, mas quem não é antigo conhece a história. Os jovens se reuniam mais, os adolescentes se reuniam mais. E eu não sabia, o reverendo Sávio entrou no seminário e foi pastor auxiliar da igreja da Madalena e depois foi convidado para ser pastor na igreja das Graças. É um bairro chamado Bairro das Graças. E lá ele não sabia que tinha pequeno grupo. O pequeno grupo lá era tipo G12. Cada um mandava no seu grupo, fazia o que queria, do jeito que queria. Então ele passou 5 anos na igreja e depois ele entendeu que precisava dar um ajuste, mas que não deveria parar as células da igreja. Era chamado de igreja em células. E ele fez um curso na igreja dele com os que estavam querendo abrir um novo pequeno grupo. E ele dava um curso de 3 anos, que era integridade, treinamento e estratégia. Então, quando terminava, começava um pequeno grupo com o modelo de líder, anfitrião, segundo líder, o secretário. Eram 5 que compunham o Ministério da Liderança. E durante 1 ano, o líder auxiliar ficava lá, calado, aprendendo, e depois de 1 ano ele fundava um pequeno grupo, porque ele aprendeu com o líder dele como é que trabalha. Era um ministério de discipulado, com outro modelo. E eu fui visitar o reverendo, e ele disse, olha, eu quando cheguei aqui, a minha igreja era a igreja maior do Recife, ainda a igreja maior. Ele disse que quando eu cheguei aqui, a igreja tinha 400 membros. E hoje ela tem 1.800 membros. Porque a igreja se espalhou por dentro das casas e ninguém segurou. E a vizinhança foi se convertendo, os apartamentos foram abrindo suas portas, e os porteiros foram se convertendo, e os donos de condomínio. E agora a gente tem uma igreja bem misturada, mas a gente não vai parar. Eu disse, reverendo, quantos pequenos grupos tem? Ele disse, hoje nós temos 80. Então, mas ele esperou 5 anos. Ele viu aquilo lá que era difícil, mas ele foi paciente. E aqueles grupos que eram chamados de células de transformação, as pequenas células, se renderam ao modelo bíblico de pregação, ensino, leitura da palavra, convivência, relacionamento, troca de ideias, o lanchinho, a oração, a comunhão. Então, hoje, eu fiquei muito feliz em ter tido a oportunidade de passar umas 2 horas conversando pessoalmente, antes, pelo celular com o reverendo, e nós conhecemos o pastor Sávio, de Beberibe. Aí eu mandei uma foto para o presbítero Stanley, e ele mandou um abraço grande para o presbítero Stanley, que ele, depois que viu a foto do Stanley, lembrou daquele período de Beberibe, quando
Deus tirou dali uma mulher, separou ela para mim, que hoje é a mãe dos nossos filhos. E assim foi foi a nossa visita, não é? Que nós fizemos à Igreja das Graças com o pastor, já falei, pode continuar. E o trabalho missionário compreende essas verdades aí que eu falei para vocês sobre o meu ministério, sobre o ministério dos pastores, mas como o nosso ministério, o ministério dos pastores, estão baseado, fundamentado, alicerçado no Senhor Jesus, eu quero vir para a Bíblia com vocês para justificar a nossa perspectiva de crescimento de igreja, a nossa perspectiva de pequenos grupos. E é em Atos que nós vamos abrir a nossa Bíblia. Nós temos no livro de Atos, que é a narrativa do nascimento e crescimento da igreja, 10 momentos que a igreja aparece crescendo, desenvolvendo e se multiplicando. Mas nós não vamos citar Atos 2:41, 2:47, 4:4, 4:32, 5:14, 6:7, capítulo 9, versículo 31, 12:14, 16, 5, 19 e 20. São as 10 narrativas no livro de Atos que falam sobre o crescimento da igreja, mas eu queria chamar a atenção para o fato de que Jesus começou o seu ministério com um pequeno grupo. Isso me deixa tomado de uma verdade, motivado pelo esse ensino e emocionalmente, totalmente envolvido pelo fato do Senhor Jesus ter começado a sua igreja em um pequeno grupo. E foi assim, vocês sabem, e eu sei, que ele chamou 12 homens. 12 homens e os treinou, os ensinou. E ali tem a grande comissão, o trabalho missionário compreende a grande comissão, a pregação do Evangelho de Cristo. Jesus, depois de treinar os seus discípulos, nós vamos ter tempo a vida toda para estudar todos esses temas que nós falamos aqui, que eu já falei uns 15 temas para vocês, já citei uns 10 momentos do livro de Atos, e queria falar a respeito dessa vocação dos discípulos e os efeitos desse evangelho do Senhor Jesus que é eficaz. O Senhor Jesus chamou 12 homens, treinou 12 homens e os disse: ide por todo o mundo. É o final do capítulo de Mateus, não é verdade? Os últimos versículos, eu pedi para vocês abrirem em Atos, mas nós podemos ver os últimos versículos, por favor, quem pode acompanhar comigo. Nós conhecemos, mas o texto inspirado é bom também ser lido sempre para fixar na nossa mente. Jesus, aproximando-se dos discípulos, no versículo 18 do capítulo 28 de Mateus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, por fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos ensinei, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então Jesus pega esses 12 homens, depois de treinados, e diz: agora vocês vão fazer a obra. Esse texto está conectado a Atos 1:8. E é exatamente em Atos 1:8 que Jesus conclui a obra missionária, a obra de pregação, a obra de crescimento que os discípulos iriam produzir. E agora no celeiro, no cenáculo da casa de João Marcos.
João Marcos está com os irmãos lá, e Jesus diz: e receberei poder ao descer sobre vós, versículo 8 do capítulo 1. Recebereis poder. Alguém quer ler, por favor? Então nós vemos aí o Senhor Jesus dizendo que em Jerusalém vai nascer uma igreja. Vocês imaginam comigo? O lugar mais improvável para nascer uma igreja era em Jerusalém. O lugar mais impróprio. O lugar onde os judeus se juntaram com os gentios para matar aquele que deu início ao cristianismo. Aquele que pegou o judaísmo, que é o cristianismo em outra forma, porque o judaísmo é cristocêntrico, Jesus é o centro do judaísmo, tirou as leis cerimoniais, as leis sacrificiais, mandou que todos olhassem para a cruz. E que Jesus, e nele e na cruz, se resumia toda a lei cerimonial e toda a lei sacrificial, e os mandamentos eram emanados da cruz como meio de graça para conduzir um povo que já tinha alcançado o cristianismo, e que os discípulos tinham sido instruídos, e especificamente no Sermão da Montanha, a respeito de todos os mandamentos que eles precisariam para caminhar a sua vida. E agora eles estão sendo revestidos do poder do alto. E dali, não poderia nascer uma igreja que desse certo, uma igreja que já era perseguida, que seu mestre já morreu antes dela nascer. Mas essa igreja nasceu, se fortaleceu, e até o Império Romano teve que se dobrar diante dela. E até o próprio Constantino, em 313, se por política ou por devoção, decretou que o cristianismo era a religião oficial do Império. Não vamos entrar no mérito dessas realidades que estão por trás disso, mas a gente entende aqui que em Atos 2 se cumpriu essa ação removedora de todas as dificuldades, e que o Espírito de Deus foi derramado. E ali, a igreja nasceu, em Atos 2, e em Atos 2, ela nasce com a conversão das pessoas e o batismo, havendo um acréscimo imenso, daqueles 12, nós vemos agora 3.000, e Lucas vai narrar uma grande multidão lá na frente. E o livro de Atos se divide em duas partes, o ministério de Pedro e o ministério de Paulo, porém, todos os discípulos fizeram parte desse ministério, porém, Deus quis destacar Pedro e Paulo como os dois que estavam dando continuidade àquilo que ele deixou na plantação de sua igreja. A maneira de trabalhar, a maneira dos apóstolos foram uma. Hoje a maneira dos pastores, dos conselhos, dos líderes, dos irmãos, das igrejas, são outras. Começou com os judeus, depois com os judeus cristãos. Em seguida, com os cristãos pagãos. E lá na frente, hoje, com os cristãos denominacionais. O evangelho nunca parou de florescer cada vez de forma diferente. E é uma igreja na dependência do Espírito Santo, que o Espírito Santo foi derramado sobre ela, e que o papel do Espírito Santo e a sua ação através das igrejas é glorificar o nome do Senhor, transformar vidas, restaurar o caído, converter o perdido,
detectar vocacionados, produzir uma igreja viva, espiritualmente, sabendo que o Espírito de Deus é que conduz a sua igreja, e que é Ele que nos move, e que essa obra que a igreja faz é a obra do Espírito que glorifica a Cristo. E nós precisamos, diante de tudo isso, de renovarmos a nossa vocação. Nós precisamos sempre renovarmos o nosso casamento, a nossa relação com os filhos, nossa relação com os nossos irmãos, e precisamos renovar a nossa vocação. Eu chamo isso de reavivamento. Eu sou fruto de um reavivamento. Deus derramou um reavivamento em Jardim Atlântico, Olinda, Pernambuco. E lá eu me converti. E lá muita gente se converteu. E de lá saíram pastores, saíram missionários, saíram missionárias, saíram obreiros para o campo, igrejas foram plantadas que estão lá até hoje, e Deus derramou graça sobre graça, e eu fui alcançado por esse evangelho. Estou compartilhando aqui com vocês hoje. Para finalizar, qual o maior segredo, humanamente falando, para nós termos uma igreja forte, sermos uma igreja de sucesso, uma igreja relevante aonde ela estiver? Eu vou terminar com uma ilustração. Nós falamos que a obra do Espírito, que é Jesus, que é o Senhor, que é Ele que nos move, precisamos de um reavivamento. Mas me faz lembrar, para finalizar, quando a NASA mandou um dos foguetes para a Lua, e eles fizeram todo o preparatório, era um dos sexto foguete dos que mandaram para a Lua. E um jornalista foi lá e procurou saber a respeito da função daqueles que estavam lá, a motivação daqueles que estavam lá. Então ele disse: olha, eu vou conversar lá com o comandante. Foi lá e falou com o oficial da alta patente, da mais alta. O que era que motivava ele, o que ele estava fazendo ali? Ele disse: eu estou aqui mandando o foguete para a Lua. E ele saiu de lá dizendo: poxa vida, que coisa maravilhosa, um homem com esse empreendimento. Desceu mais e encontrou um oficial. E ele perguntou para ele: hoje, qual a sua maior motivação aqui? Ele disse: mandar o foguete para a Lua. Disse: que coisa boa! Quer dizer que você está satisfeito com o que você está fazendo? Ele disse: é lógico, passei a vida todinha para mandar esse foguete para a Lua. Estou aqui há vários anos. Desceu mais, encontrou um dos chefes da equipe e perguntou para ele: você está motivado? Ele disse: estou. O que é que te motiva mais? Ele disse: o que motiva mais é mandar o foguete para a Lua. Aí ele saiu descendo e viu um rapaz varrendo. Ele disse: ei, garoto, o que é que você está fazendo aí? Ele disse: eu estou mandando um foguete para a Lua. Só é possível mandar o foguete para a Lua se todo mundo estiver empenhado nessa obra. Meus irmãos, eu acredito que nós estamos assim. E acredito que nós vamos ficar muito mais. Porque o Senhor nos uniu. Nós que somos raça eleita, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus, chamados e unidos a proclamar
e propagar daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse Jesus que nos trouxe aqui, que andamos 3.000 quilômetros, que viemos nesse desejo de dizer para vocês que eu e minha esposa, nós estamos desejosos de, juntos com vocês, mandar o foguete para a Lua. Quero falar da minha alegria, da minha satisfação de estar aqui, de uma alegria intensa de ter sido recebido com tanto carinho, com tanto amor, tanto cuidado. Nos deram uma hospedagem maravilhosa, queremos agradecer a todos. Tivemos o privilégio de receber pessoas lá no hotel, compartilhamos com elas. Estamos abertos ainda a continuar compartilhando, mas sabemos que no Senhor o nosso trabalho não será vão. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde. Eu vou orar e depois nós teremos a oportunidade, o presbítero Estânio vai dar continuidade, vai dizer se há tempo para perguntas e respostas ou não, mas eu estou encerrando aqui. Quero chamar minha esposa para vir aqui, e não é um hábito nosso, geralmente os pastores que oram, né? Mas quero dar a ela a honra, o privilégio de orar nesse momento, consagrando nossas vidas a esse novo momento, esse novo tempo que Deus tem para cada um de nós. Oremos. Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer, Pai, porque o Senhor nos alcançou com teu evangelho, com teu amor, nos deu a salvação em Cristo e nos chamou para compartilharmos a tua salvação, do teu amor com outras pessoas e nos capacita a isso. Que a tua palavra seja a nossa fonte, o teu Espírito seja o nosso condutor, que possamos, ó Pai, como igreja, como discípulos, continuarmos a propagar o teu reino, Senhor, que nada possa nos impedir, pois a tua vontade seja feita em nossas vidas, na vida da tua igreja. Fica conosco, Pai, continua nos confirmando a tua vontade nesse ministério novo, que a tua igreja possa também desejar, que a tua igreja possa crescer, possa multiplicar-se, que o teu reino seja levado aos corações daqueles que o Senhor tem para serem alcançados. Que o Senhor nos abençoe, abençoe o teu povo, Senhor, aqui, em nome de Jesus. Amém. Só chegamos ao final aí da nossa palestra. Muito obrigado pela presença de vocês. Só finalizar duas coisas, de levar o foguete para a Lua, que todos vão, os que quiserem, né, levar o Evangelho. A gente está propondo isso aqui, uma estratégia. É mais uma estratégia, existem muitas, né? E a nossa estratégia é essa, a igreja em pequenos grupos ou núcleos familiares. Os irmãos são convidados para participar dessa estratégia. Por fim, isso tudo é para a gente ter uma igreja relevante. Eu não sei se dá para ver aí, não tem nenhuma igreja aqui. Essa imagem não é de uma igreja, mas é de gente que precisa ser alcançado, né, pela palavra. Isso aqui é uma periferia de uma cidade, né? Mas essa igreja relevante precisa também estar aqui, estar em todo lugar. Por fim, muito obrigado. E se alguém tiver pergunta, as perguntas fáceis são comigo, as perguntas difíceis com o pastor Bento e com o pastor Edelso. Só com o pastor Bento? Depois, se não tiver pergunta, a gente está à disposição, a maioria de vocês tem o nosso WhatsApp. Nós vamos fazer uma visita de novo para aqueles que a gente convidou para estar aqui. O reverendo Edelso vai estar aqui até terça-feira. Então, amanhã e segunda ele também vai estar aqui. Pode nos contatar, se não tiver perguntas agora, e dizer que nós acreditamos nisso, nós acreditamos nesse modelo.
e nós vamos construir com a orientação do Espírito Santo aqui em Campo Grande. Amanhã é o aniversário do pastor Bento, mas nós vamos comemorar hoje, então todos estão convidados rapidamente para estar aqui atrás, para a gente cantar um parabéns aí rápido e se conhecer aqueles que não se conhecem ainda. E, enfim, muito obrigado pela essa tarde, reverendo Dedelza, pastor Bento, e principalmente a vocês que vieram de longe, de outros lugares. Tá bom? Fiquem na paz e tenham um restante de dia muito abençoado. A gente pode se dirigir agora rapidamente lá atrás para a gente só bater um parabéns aí e comer um pedacinho de bolo. Obrigado.